Bom, vamos dar uma olhadinha agora em algumas ferramentas do Excel, continuando ainda na parte de dados. Essa primeira ferramenta você pode encontrá-la tanto na parte de dados quanto tem atalhos aqui na página inicial, tá? E a primeira ferramenta que nós iremos comentar é essa daqui, ó, localizar. Perceba também que tem um atalho, né, chamado Ctrl L. Então, se houver algum dado aqui numa tabela nossa, não importa onde ele esteja, não importa que ele esteja escondido, bem escondido, a gente vai conseguir encontrar ele com a ferramenta de localização. Então, por exemplo, aqui a gente vê que tem notebook, bateria e tudo mais. Vamos ver se tem boneca da Eliana? Ó, tem. Inclusive tá até meio escondidinha, não tá nem mostrando inteira pra gente, né? Olha aqui, ó, boneca da Eliana. Então, a ferramenta de dados, de localização de dados, ela consegue localizar em qualquer local das planilhas pra gente o dado que a gente precisa, né? Então, ela é muito útil para que você possa fazer consultas pontuais, principalmente. Essa ferramenta, ela tem um atalho, né, o Ctrl L, e também ela é irmã da ferramenta substituição. Então, se você vier aqui em substituir, você pode até ver que eles ficam aqui, ó, basicamente no mesmo menu, localizar e substituir. O que a ferramenta de substituição vai fazer para a gente? Por exemplo, vamos dizer que ao invés de monitores, na verdade, eu tivesse trocado o produto. E eu não tenho mais monitor. Eu tenho boneca da Eliana, então eu troquei todos. Aliás, vamos fazer uma coisa mais plausível, eu troquei todos por TVs. Então, no lugar de todos os monitores aqui, ó, a gente vai ter agora a TV. Então, vou clicar aqui em substituir tudo. Ele fez 57 substituições. Então, agora, ó, sempre que você vê aqui, temos TVs. Detalhe, né? Tem é um outro assunto, mas tem o filtro aqui que você pode usar o Ctrl Shift L, que é o atalho. Então, Ctrl Shift L. E aí você consegue inserir, porque aqui no meu computador eu tenho uma placa de vídeo que tem esse atalho, né? Então aqui eu não consigo usar. Mas você consegue inserir um filtro aqui. Então, por exemplo, se você tivesse filtrado, vamos apagar aqui a mudança que a gente fez. Vamos inserir um filtro. E aí vamos aqui filtrar agora, desseleciono tudo e marca só o monitor. Quando a gente fizer a substituição agora, então vamos lá, Ctrl U para fazer a substituição, é o atalho. Você vai trocar monitor por TVs, olha lá, ele já trocou todos, certo? Então aqui a gente consegue até visualizar mais rapidamente. Então é muito interessante aqui essa ferramenta, muitas vezes se você estiver fazendo um trabalho, então, me perdoem, o nome de um autor muito grande, então você pode colocar, por exemplo, nome 1. E aí você vem e faz o quê? Vamos dizer que você tem vários locais aqui, ó, nome 1, no Word, no Excel, tanto faz, tá? Nome 1. E aí você vai fazer a substituição, como por exemplo, nome 1. E você vai colocar Pero Vaz de Caminhas, sei, vamos colocar um, um outro nome, vai, Michael Jackson. E aí quando você substituir, ele vai fazer todas as substituições para você. Então tem vários usos, né, que você pode estar você pode pensar para a ferramenta de substituição, especialmente quando você tiver um estoque numa empresa, que como a gente viu, por exemplo, ele podia ter um estoque de monitores que eles vão ser substituídos agora por TVs, ou por monitores ultra-wide, o que fosse. Então aqui a gente consegue estar fazendo essa substituição de uma forma muito rápida. Beleza? Então, outras ferramentas que a gente pode pensar aqui, que continuam na guia de dados, são também as ferramentas de validação de dados. Então, eu vou apagar aqui o Michael Jackson, coitado. Então, na validação de dados, a gente tem uma gama muito interessante de possibilidades nela, mas eu vou fazer uma das que talvez seja mais interessante para a gente. Vamos pensar assim, ó, vamos dizer que a gente tem aqui a lista de produtos, e aí, lembra lá como é que a gente fez ali numa aula de filtro avançado? A gente vem aqui em filtro avançado, ou a gente pode vir aqui em remover duplicadas. Filtro avançado, copia para outro local. Então, antes disso, eu vou colocar aqui o produto. Filtro avançado, copia para outro local. Então, já selecionei a tabela, copiar para cá.
Intervalo de critérios nem precisava, né? Vai copiar para cá e aí somente registros exclusivos. Então ele vai colocar todos os produtos aqui para gente. Então o que a gente pode fazer? Agora a gente pode fazer uma validação de dados com esses produtos aqui. Então vamos dizer que a gente estivesse aqui fazendo essa pesquisa aqui, certo? E eu quero que aqui apareçam só os produtos que eu consigo ter na minha empresa. O que eu posso fazer? Eu venho aqui nessa célula, depois eu clico em validação de dados e aí eu vou criar uma lista. Uma lista do quê? Desses itens aqui, ó. E aí, quando eu der OK, agora eu consigo trocar para todos os itens dessa lista aqui, certo? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. E aí, a gente consegue estar entrando somente com esses valores. Se eu tentar colocar aqui qualquer outra coisa, como por exemplo um barco, ele vai dizer que eu não consigo, tá? Inclusive, a gente consegue editar essas mensagens de erro. Então, vamos explorar um pouquinho mais essa ferramenta aqui da validação de dados. Aqui dentro a gente tem, por exemplo, número inteiro. Então, eu posso colocar, por exemplo, um número entre 18 e 60 anos. Um limite de contratação, por exemplo, na minha empresa. Aí, todo o valor que eu colocar ali, ele vai ter que ser números e entre 18 e 60. Vamos lá, vamos tentar aqui. Então, agora se eu tentar colocar aqui bateria mega, eu não vou conseguir, porque agora eu mudei a validação de dados. Então, aqui agora eu já não tenho mais aquelas opções. Eu não tenho também a lista, né? A minha validação de dados agora está diferente. Então, eu preciso colocar o número entre 18. Então, eu posso colocar qualquer número aqui entre 18 e 60. Se eu colocar um número com vírgula, ele não vai deixar, porque eu pedi números inteiros. Se eu colocar 61, ele também não vai deixar. Então, beleza. Aqui a gente já viu o número inteiro. Temos decimais também. Lista, que foi o que a gente fez em primeiro, que é muito útil. Data, que a gente pode colocar, por exemplo, a data de início e término, né? Então, aqui a gente pode colocar, por exemplo, entre 2 de 2 de 2020. E aí eu quero também que só possa, a data de contratação só possa ser entre 2 de 2 de 2020, que eu esteja analisando ali, e entre 3 de 4 de 2021. E aí o Excel só irá aceitar datas entre essas aqui. Ou até, por exemplo, maior do que. Então, por exemplo, se a minha empresa foi criada em 2020, é claro que não vai ter uma contratação menor do que essa. Então, a gente pode fazer uma validação de dados nas células de datas para não permitir que coloquem um dado errado, né, de uma contratação anterior à fundação da empresa. Mesma coisa com hora e comprimento do texto. O comprimento do texto é muito interessante que, por exemplo, você pode colocar aqui é igual a. E aí, você colocar, por exemplo, 11. O que você vai fazer? Por exemplo, se você estiver digitando um CPF, ele tem 11 dígitos. Então, a pessoa não consegue digitar menos do que 11, nem mais do que 11 dígitos. Então, aí a gente já consegue garantir uma formatação bem precisa do CPF. Inclusive, se você estivesse fazendo aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. E aí, se você desse um Ctrl 1, aqui você conseguiria personalizar para você achar ali um formato que ficasse interessante, o CPF, beleza? Colocar o tracinho, os pontinhos e tudo mais. Então, a validação de dados ela é algo extremamente útil para a gente. Inclusive, a gente consegue fazer uma validação de dados dependendo de outra. Aí já é um tema um pouquinho mais avançado, mas você pode, por exemplo, colocar aqui um número de competidores, todos os competidores de uma corrida, e aí quando você bater o competidor, aí aparece, por exemplo, aqui os prêmios dele, porque você tem uma tabela lá com os competidores aqui e os prêmios, e os prêmios de cada um aqui listados, certo? Então você conseguiria ali estar fazendo isso daí também com a validação de dados em formato de lista, mas aí você teria que usar uma outra função chamada indireto e tudo mais. Então, basicamente, essa validação de dados, ela vai ser muito útil para preenchimento, né? Principalmente para preenchimento, onde você pode facilmente estar aqui trocando, no caso de uma lista. Beleza, então vamos lá. Como que eu faria para aplicar uma validação de dados na minha planilha? Aqui a gente fez uma célula, né? Então, da primeira forma, você poderia selecionar um monte de células, dados, validação de dados, no caso aqui, lista, e aí você selecionar, por exemplo, a sua lista. Seria uma opção. Então, aqui você já conseguiu fazer para cada uma das células. A outra opção é o seguinte, você pode copiar e aí você cola em cima aquilo ali, você podia inclusive deixar ela vazia, né? E aí você copia, cola. Vamos fazer aqui um pouquinho mais para baixo, vamos fazer todas. Então, Ctrl Shift seta para baixo.
colou. Então, agora todas estão com a mesma validação de dados. Vamos aqui bem mais para baixo para conferir, ó, tudo aqui. Ou você poderia também... Vamos tirar esses daqui. Então, ou você poderia também simplesmente copiar, Ctrl C, e aí na colagem, vamos dizer que você estiver selecionando tudo aqui, menos essas, só segurar o Ctrl e desselecionar. Página inicial, colar, colar especial, validação. E aí você passou a validação para todas as células, certo? Perceba que agora, se eu tivesse um valor diferente aqui nelas antes da validação, eu conseguiria manter esse valor diferente. Só que depois que eu colar a validação, ou que eu mudar a validação, eu não consigo mudar de volta. Então, vamos dar um exemplo melhor só para a gente entender. Vamos dizer que aqui estivesse escrito cabo. E aí eu venho aqui, copio e colo, colo a validação. Perceba que ainda continua escrito cabo aqui. Porém, eu não posso mais colocar qualquer outra coisa que não seja dentro da validação. E nem mesmo se eu entrar aqui e der um Enter, ele já não deixa mais, ou eu deixo o que já estava escrito, mas ele não deixa mais eu inserir, mesmo que seja a mesma palavra, ele não deixa eu inserir. Então, se eu tentar colocar aqui cabo, ele vai me dar um erro. Eu consigo cancelar e voltar ao mesmo que estava, mas ele não deixa esse valor continuar aqui. Por quê? Porque esse valor não faz parte da lista, né? Então, a validação de dados é bastante útil. E aí, como vocês viram, tem essa mensagem de erro, né? Caso você coloque um dado impreciso, e você pode editar isso daí. Então, vamos lá, vamos ver aqui quais opções a gente tem. Se a gente abre aqui a validação de dados, a gente vê aqui na mensagem de entrada e o alerta de erro. Vamos pensar primeiro nesse alerta de erro aqui. Eu posso escolher, por exemplo, um aviso. Qual que é a diferença, então, de um aviso e de uma parada? Vamos dizer assim, vamos colocar um título para o nosso aviso. Este dado deve ser preenchido de forma... Vamos colocar deve estar diferente. Mensagem de erro. Insira um dos produtos da tabela. Agora, é o seguinte. Quando eu tentar colocar aqui o barco, ele vai dizer... Ele vai colocar a mensagem que eu coloquei. Insira um dos produtos da tabela. Esse dado deve estar diferente. Só que eu tenho a opção de continuar mesmo assim. Então, mesmo estando errado, eu tenho a opção de continuar. Perceba que agora ele não... Aqui. Agora ele consegue circular todos os que estejam errados, né? Então, vamos fingir que a gente tivesse colocado aqui também canoa. Então, aqui a canoa ainda não permite, né? A gente só fez nessas daqui de cima. Então, vamos colocar aqui. Aqui, se não me engano, isso a gente colocou. Então, ó, perceba que mesmo ele não colocando quando você coloca, se você vier aqui circular dados inválidos, ele vai circular todos os dados que estão diferentes aqui do que você pré-definiu, certo? Inclusive, se você tiver formatado isso daqui como uma tabela, e você for adicionando mais valores, ele vai continuar incluindo esses valores aqui na validação de dados automaticamente. Então, é uma ferramenta muito poderosa, muito útil. Então, aqui, quando a gente for tentar mudar agora a mensagem de erro para informação, a gente pode colocar, por exemplo, uma coisa mais tranquila, como, por exemplo, confirme os valores. E agora, quando eu quiser colocar um valor diferente, insira um dos produtos da tabela. Só que aqui, se você der OK, ele já vai modificar. Se você der cancelar, ele volta para o que estava. Então, vamos dizer que aqui, né, a gente tiver só os produtos da tabela. Deixa eu colocar um outro produto aqui, bonitinho. E aí eu tentar colocar aqui lancha, por exemplo. E eu der OK, ele já vai permitir aqui, certo? De toda forma, se eu tentasse colocar alguma outra coisa aqui e desse cancelar, ele também voltaria. Então, a informação ela é um pouquinho menos utilizada. E aí, nós temos também uma outra ferramenta aqui dentro, que é a mensagem de entrada. Então, se a gente pode colocar uma mensagem para quando a pessoa selecionar aquela célula. Então, você pode colocar aqui, preencha aqui um dos produtos vendidos. Muito grande, né, para um título. É mais uma mensagem de entrada. Então, vamos colocar aqui, preencha aqui um dos produtos a ser vendido. E aí o título, produto de venda. Então, ó, produto de venda, preencha um dos produtos a ser vendido, sempre que você selecionar uma dessas células aqui, certo? A gente podia copiar isso daqui lá para baixo. Então, ó, vamos lá, copia, Ctrl Shift seta para baixo, cola. Agora, ó, todas as vezes que você selecionar uma dessas células aqui, ela vai estar com a mesma formatação de validação de dados.
perfeito? Então, a validação de dados é uma ferramenta muitíssimo poderosa e que você pode estar utilizando no seu dia a dia, que vai facilitar especialmente para os clientes estarem preenchendo aqui as fórmulas, as células, com exatamente os valores que você quer que ele preencha. Então, vamos dizer aqui que a gente tivesse formatado isso daqui, só para ilustrar, como tabela. Minha tabela contém cabeçalhos. E agora, eu colocasse aqui... antes da gente fazer isso, vamos só ver aqui que ele termina em boneca da Eliana. Se eu disser aqui que tem Annabelle também, mas eu não tiver formatado como tabela, ele não insere ela aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro formatar como tabela, e aí sim, vamos aqui ver que ele continua terminando a boneca da Eliana, mas quando eu colocar Annabelle, ele vai adicionar aqui, né? Então, a gente tem também essa ferramenta aí da gente criar uma tabela para que a gente pode remover o filtro aqui se a gente não quiser, né? Então, Ctrl Shift L, como no meu eu não consigo, e aí eu consigo estar colocando aqui todos os valores aqui que eu quiser.